eu descobri o autismo do meu filho, ele tinha mais ou menos 1 ano e meio. Na verdade, eu comecei a perceber que ele era uma criança diferente, né? Como eu já tenho uma filha mais velha, então eu tinha um pouco de experiência, não tanto, mas eu vi que ele era uma criança totalmente diferente do que era minha filha. Então eu comecei a observar, conversando com amigas, e uma amiga minha até me finalizou: olha, Adriana, será que seu filho, ele não tem algum problema? Não é uma criança especial? Eu falei: olha, problema eu creio que não, mas eu desconfio que ele tem, assim, né, alguma síndrome, tem alguma coisa nele que chama atenção, porque ele tinha um olhar perdido, você brincava com ele, ele não te olhava nos olhos, roupas incomodavam muito ele, principalmente ele bebê, eu até achava, né, que tinha alguma coisa no berço dele, ou poderia ter algum vestinho na roupa, porque a mãe fica, né, já atenta. Mas, em contrapartida, eu vi que não era nada, né? Eu sempre fui uma mãe muito atenciosa, sempre fiquei muito nos meus filhos, né? Principalmente em questões de higiene, então eu vi que não era nada relacionado a isso do que eu pensava. Então eu comecei a buscar médicos, então foi passando o tempo, quando o Iago estava com 4 anos e meio, para 5 anos, eu procurei o consultório da doutora Lívia. E a Lívia, avaliando o Iago, ela constatou que realmente o Iago era uma criança autista. Certo. Então, para mim, assim, eu era uma mãe leiga, né, na área, eu fiquei, assim, sem saber o que fazer naquele momento, mas não me assustou, porque eu já esperava que ele teria alguma coisa, não sabia que era um autismo, mas eu saberia que meu filho poderia aí futuramente ter alguma outra síndrome, né, pelo fato que eu já te contei anteriormente aí no fato. Mas, assim, a gente continuou indo em busca de tratamento. A Lívia atendeu o Iago muito bem, desde o início. E, assim, a gente permaneceu com a Lívia até a data de hoje, né? Então, faz aí 6 anos que nós nos conhecemos e que ela cuida do meu filho. Certo. E o Iago tem melhorado muito, Nani. Ele era uma criança totalmente que era perdido, vamos dizer assim. Ele não se reconhecia pelo próprio nome, é uma criança que não tem fala, né? Ele não é passivo de fala, ele tem movimentos de estereotipias o tempo todo, dava algumas crises, não constantemente, mas ele tinha crise sim, principalmente crise de ansiedade, crise de choro. Então a Lívia nos ajudou muito nessa parte de cuidar do Iago, do comportamento, de verificar essas crises, o que desencadeava essas crises nele. Então, eu só tenho mesmo que agradecer a doutora, viu, por todo o apoio, por todo o conhecimento que ela, como médica, passa para nós pais. E é isso. Agora, Adriana, como é que é o Iago, né, no dia a dia? Por exemplo, ele acorda, ele consegue se virar sozinho, ele tem 10 anos. Ou você tem que ficar o tempo todo com ele? Por exemplo, ele toma banho sozinho, ele come sozinho ou não? Você tem que dar toda essa força aí ao seu filho. O Iago, atualmente, ele faz isso muito bem. Essas tarefas que você mencionou. Ele tem 10 anos. Ele desenvolveu muito, né, principalmente a parte de coordenação motora, a parte de comportamento, o desenvolvimento dele no dia a dia. Então, escovar dentes, tomar banho, comer, ele faz isso muito bem, entre outras tarefas. E o relacionamento dele com as pessoas, com amiguinhos? Por exemplo, se ele for numa festa de criança, como ele fica? Hoje ele já consegue interagir. Ele consegue se relacionar com os amigos, tanto cumprimentar, né, como as outras crianças fazem, como também ele consegue brincar. Só que é no tempo dele. E quando você fala das crises, por exemplo, como é que ele fica quando está em crise? O comportamento dele referente à crise, Nani, ele chora, né, aquele choro sentido, ele tenta morder as mãos, ele não é aquela criança que agride as pessoas, ele se agride. Porém, hoje em dia, ele já não faz mais isso, né, com os tratamentos que a gente vem fazendo nele, acompanhamento com a Lívia, a medicação que ele toma, que na verdade ele toma 2 medicações, né, durante o dia, para controlar essas crises, essa ansiedade, esse estresse que geralmente, né, desencadeia nas crianças com autismo.
Agora, Então, Adriana... hoje eu consigo, assim, dizer que o Iago teve uma melhora aí de 70%, comparando com o que ele era desde o início. Agora, Adriana... Então, hoje ele não dá um pingo de trabalho, é uma criança normal como outra qualquer, ele chora, ele brinca, ele faz birra, só que crise por conta do autismo, hoje em dia ele não tem mais. Pode ser que aconteça o quê? Uma crise de birra, que ele não quer ouvir o não, que ele tem uma resistência, né, por conta do não. Mas ele consegue ter um entendimento, ele consegue focar melhor. Então, o Iago hoje ele está muito bem, graças a Deus. Que bom, Adriana. Agora, outras mães que com certeza estão acompanhando o programa, o que você tem a dizer para elas? A mãe que acabou de receber o diagnóstico de autismo do filho, enfim, e que deverá passar por algumas dificuldades. Você, que já tem o Iago há 10 anos, entende muito bem desta limitação que ele tem. Sim. O que você tem a dizer, Adriana, para essas mães? Olha, Nani, eu tenho a dizer para essas mães que elas não desistam dos seus filhos, independente qual for o tipo de diagnóstico que elas recebam, independente das críticas, porque a gente recebe críticas também, a gente tem muitos desafios, tanto dentro da nossa sociedade, quanto barreiras na escola, para colocar uma criança típica na escola. Então, primeiramente, a gente tem que focar nos nossos filhos e se reeducar, procurar ler, procurar médicos, sempre procurar algo e algumas pessoas que possam nos auxiliar, né? Que tenham algo a mais para nos ajudar e nos doar. E a gente, assim, consequentemente, vamos aprendendo e podemos ajudar outras mães. Então, nunca desistam dos seus filhos. Lutem, tenham fé. Eles vão melhorar. É um dia de cada vez. E assim vamos vivendo e lutando, que com certeza, lá na frente, elas vão ver que valeu a pena. Cada lágrima, cada noite que passaram sem dormir. Então, eu falo por experiência própria. Já tive muitos desafios com meu filho, já chorei muito, mas também já tive muitas alegrias. Então, o Iago na minha vida, eu falo, é um presente de Deus. Eu não sei o que seria de mim sem ter meu filho hoje. Eu não imagino eu viver sem o Iago.